Muito bem, meus amigos, já estamos de volta, agora são exatamente 20 horas e 12 minutos. E aí a gente começou muito bem com Expressão Sul, Seus Olhos, e também a mais nova, recente, aí, gravada pela banda Virtus, Perfume Masculino, participação do Rainha Musical, grande Maurício Lima e César do Rainha, essa música aí ficou top por demais. Boa noite, compadre Darcy Jokoski, que já tá conectado aí com a Web Rádio Fatos, já tá conectado aí fazendo companhia pra gente nesta noite de quinta-feira, né, Darcy? E você que quer interagir aí, igual o nosso amigo Darcy Jokoski, 42 98812 6512. E a Rádio Fatos, em parceria com o Consegue, no combate ao feminicídio. Já estão nos estúdios aí, já vamos bater um papo aí com o nosso amigo Dan Alves Júnior, ele que é da assistência social ali do fórum, e também minha amiga Vilma Kitt, que é secretária do Consegue. Vamos abrir os microfones aqui pra gente bater um papo com eles aí, que vão estar falando um pouquinho aí sobre esse assunto aí que vem chamando a atenção não só do nosso município, como também em nível nacional, né, minha gente? Muito boa noite, sejam muito bem-vindos aqui na Rádio Fatos. Boa noite, Dan. Boa noite, é um prazer estar aqui com vocês para partilhar um pouquinho aí da minha vivência, da minha experiência enquanto assistente social no Fórum de Pinhão. Quero dizer que eu gosto muito, né, dessa cidade, apesar de não ser natural daqui, mas é uma cidade muito acolhedora e a gente está aí para somar e para conversar um pouquinho, né, sobre o contexto que a gente trabalha, do serviço social, falar um pouquinho das nossas experiências aí no combate à violência contra a mulher e sobre os dados aí, um pouquinho sobre o contexto do feminicídio aqui no nosso município. Boa noite, minha amiga Vilma, seja muito bem-vinda. Fala um pouquinho pra gente aí sobre o Consegue, que é o Consegue, né? E a sua função. Boa noite, Marildo. Boa noite, Dan. Boa noite aí a todos os ouvintes, né, da Rádio Web Fatos. É um prazer estar aqui mais uma vez contribuindo aí com as pautas da nossa comunidade. Então, falando um pouquinho aí sobre o Conselho de Segurança Pública, né, o Conselho Comunitário de Segurança Pública. Então, a gente recentemente aceitou aí o desafio, né, Marildo, de estar aí participando, né, da composição aí da chapa do novo Consegue, né? A gente esse conselho, como todos sabem, como a nossa comunidade tem acompanhado, ele ficou um ano e pouco aí desativado. Nossa comunidade cobrava muito isso, recebemos aí muitas indagações e reivindicações da nossa comunidade para a reativação do Consegue. Para mim, particularmente, é um motivo de muito orgulho estar aí participando, podendo contribuir com as questões tão importantes relacionadas à segurança pública. Isso está diretamente ligado aí à vida de toda a nossa sociedade. E nesse contexto, hoje falando um pouquinho aí, né, sobre a violência contra a mulher, sobre segurança pública, combate ao feminicídio. Então, é muito gratificante poder contribuir, né, com a nossa comunidade. Então, o Conselho de Segurança Pública, ele é um conselho, eu até vou ler aqui, eu acho bastante importante, né, a gente ter, né, com clareza qual que é a função desse conselho. O Conselho Comunitário de Segurança Pública é é qualificado, né, como organização da sociedade civil de interesse público, então, nos termos ali da Lei 9.790, de março de 1999, é regulamentado aí pelos decretos estaduais 1790 de 2003 e 2332 de 2003, com personalidade jurídica de direito privado e igualmente constituído por tempo indeterminado e sem fins lucrativos. Então, no artigo 2, o Conselho Comunitário de Segurança, o Consegue, fala das suas atribuições, né, e finalidades, as principais atribuições e finalidades, que eu acho, que eu acredito e tenho certeza que é de muita importância, né, que é ali aproximar, integrar a comunidade com as polícias locais, colaborar com os órgãos responsáveis pela segurança pública, planejar ações comunitárias, fomentando aí a boa vontade e cooperação da comunidade para discutir os problemas, propondo e avaliando, né, soluções, né, avaliando os resultados
dessas proposições. Então, eu acredito que a participação comunitária nas ações do Conseg vai fazer toda a diferença aí para essa atuação. A gente já realizou várias ações enquanto Conselho de Segurança Pública. Essa semana mesmo a gente teve 2 importantes reuniões, a gente tem a caráter informativo para a nossa comunidade, então realizamos uma reunião durante essa semana para estarmos aí elaborando o cronograma de execução das ações do Conseg, então estratégias de ações aí para que a gente possa aí estar norteando a nossa atuação, né, enquanto Conselho Comunitário de Segurança Pública. Então, a gente vai estar aí fazendo campanhas aí, divulgando amplamente qual é a função desse importante conselho, da participação da nossa comunidade, divulgando também aí os meios de comunicação com os órgãos de apoio, né, que são pessoas, são órgãos que estão nos apoiando muito. Temos o total apoio da Polícia Civil, da Polícia Militar, a administração pública também, inclusive o prefeito esteve, né, na ação ali de posse do Conselho, a entrega da Carta Constitutiva. Então a gente acredita sim que de fato essa união, esse apoio, principalmente vindo da nossa comunidade, a contribuição que a gente sempre teve nas ações que a gente se envolve, vai fazer a diferença com certeza aí para um trabalho de excelência desse novo Conselho. Muito bem, minha amiga Vilma. Agora, Dan, fala um pouquinho pra gente aí sobre o seu trabalho ali na assistência, que vem sendo feito, né? Como é o seu trabalho aí? Você que trabalha, né, com os autores, né? Então, eu trabalho no fórum, né, como assistente social forense. Eu atuo aqui na comarca há 4 anos. O nosso trabalho, ele é um trabalho que perpassa diferentes varas, né? Então, desde a vara criminal, vara civil, vara de família, vara de infância. E, bom, nosso trabalho, basicamente, né, é um trabalho voltado para o contexto laudista. Então, recebo os processos e ali dou parecer falando acerca, né, da minha área de conhecimento, que é a área do serviço social. Mas, como eu te falei, eu sou de fora, né, sou de outro estado. Já tem alguns anos que eu moro no Paraná, morei em Guarapuava, e há 4 anos estou trabalhando, e há 3 anos morando aqui no Pinhão e trabalhando. Como eu disse, né, aí anteriormente, me chama muita atenção que um município, né, do porte do nosso, que é um município que não é um município muito grande, né, mas é um município que tem diversas violências, inclusive as violências voltadas aí para a questão de gênero. Então, olhando para essa realidade, que é uma realidade muito marcante aqui no município, a gente iniciou um trabalho ali pelo fórum, junto com o Conselho da Comunidade e também uma parceria com a Prefeitura Municipal, um trabalho para homens autores de violência doméstica, que tem um foco, né, na justiça restaurativa. Então a gente tem esse grupo com homens, né, que são homens que a juíza ali determinou que participasse desses grupos, né, desse grupo específico, e são homens que estão ou já foram condenados, ou estão vinculados a uma medida protetiva, e eles são chamados, convidados, né, a participar desse grupo reflexivo, que tem um ciclo, são 5 encontros, né, que nós fazemos. E nesses encontros nós trabalhamos várias questões, né, desde discussão de gênero, a gente fala também um pouquinho sobre o contexto da violência, quais são os tipos de violência, né, doméstica e familiar. A gente discute ali a violência no município, demarca situações, fala um pouco sobre a necessidade, né, de olhar para o outro também de uma forma não violenta, de construir, né, as nossas relações de uma forma não violenta. Então é um pouquinho desse trabalho que a gente faz, né? Cada ciclo desses encontros a gente trabalha um tema, são 5 oficinas, e na última oficina a gente trabalha com justiça restaurativa. A justiça restaurativa é um paradigma
de olhar a justiça de uma forma mais ampliada, né? Essa relação da população com a justiça de uma forma mais ampliada, de pensar as questões de violência e outras questões, né, de conflito de uma forma mais macro. Então a gente tem feito esse trabalho aqui, desenvolvido esse trabalho com justiça restaurativa com os homens, e tem sido um trabalho assim muito gratificante. Tem sido um trabalho assim desenvolvido de uma forma crítica, né, estruturada, com planejamento, com diferentes órgãos, né, e o nosso objetivo principal, né, é diminuir a violência contra a mulher, frear, né, esses dados que a gente tem aí no município tão alarmantes em relação à violência. Muito bem, muito bem, muito bem. Trazendo mais uma música aqui, já a gente volta batendo mais um papo aí com os nossos amigos, nosso amigo Dan Alves Júnior e também a nossa amiga Vilma Kitt, que já a gente volta com eles aí. Você que quer fazer a sua pergunta, tem alguma dúvida, manda sua pergunta pelo 42 988 12 6512. Agora para cantar bonito pra gente, vem chegando os atuais.
estragando. Nunca achei natural ser amigo de ex. É a sua palavra contra o que eu tô imaginando que você fez. Salão de festa tava pago, lista de convidados, ia ser um lindo noivado. Até eu ver você falar com seu passado, que eu jurava que era um contato bloqueado. Nosso amor não durou, minha quinta parcela da aliança de nós dois sobrou. Só os boletos de lembrança. Nosso amor não durou, minha quinta parcela da aliança de nós dois sobrou. Só os boletos de lembrança. Coração não cansa de bater, mas se apanhar ele cansa. Ah, coração apaixonado. Vê se toma jeito, menino. Salão de festa tava pago, lista de convidados, ia ser um lindo noivado. Até eu ver você falar com seu passado, que eu jurava que era um contato bloqueado. Nosso amor não durou, minha quinta parcela da aliança de nós dois sobrou. Só os boletos de lembrança. Nosso amor não durou, minha quinta parcela da aliança de nós dois sobrou. Só os boletos de lembrança. Coração não cansa de bater, mas se apanhar ele cansa. Web Rádio Fatos, 100% digital, 24 horas no ar. Chegou o frio, para ficar elegante e aquecido, é só ir a Marcos Confecções e Calçados, que está cheia de novidades para a nova estação outono e inverno. Lá você encontra uma grande variedade de produtos que combinam com você. Jaquetas, casacos, calças, botas, tênis, acessórios no feminino e masculino. Com muita qualidade e bom preço, a Marcos Confecções tem um parcelamento especial no crediário e nos cartões de crédito, até 10 vezes sem juros. Passa lá na loja Marcos Confecções conferir. Você merece. Lá tem um atendimento especial para você. Marcos Confecções, o melhor presente é ter você com a gente. Avenida Trifon Hanix, 134 Centro. Telefone 3677-1772. Muito bem, meu povo, muito bem, já estamos de volta, agora são 20 horas e 32 minutos. Aí você ouviu Os Atuais, Muda de Vida e também Rainha Musical, quinta parcela da Aliança. Participa comigo, interaja. Hoje a gente está batendo um papo aqui com os nossos amigos, né? Uma entrevista aqui. Rádio Fatos consegue no combate contra o feminicídio. Está ao vivo aqui nos estúdios da Rádio Fatos, minha amiga Vilma Kitt, que ela que é secretária do Consegue, e também meu amigo Dan Alves Júnior, assistente social do Fórum. A gente vai voltar aí batendo mais um papo com eles,
E se você tem alguma pergunta, alguma dúvida, 429-8812-6512. Você às vezes aí não quer se identificar, não tem problema não, hein? A gente faz a pergunta aqui e não te identifica, tá bom? Fique tranquilo, fique sossegado que você não será identificado. O importante é você não ficar com dúvidas. Essa é a hora de você tirar a sua dúvida. Muito bem, minha amiga Vilma estava falando aí sobre o trabalho com as comunidades e como você vem vendo assim o engajamento, assim, a participação das comunidades com o Consegue. Fala um pouquinho pra gente. Não, Marildo, nossos ouvintes, como eu citei no início, recentemente a gente assumiu, né, essa função aí dentro do Conselho de Segurança Pública. A minha atuação com a comunidade, a atuação comunitária, vem já aí há uma longa data de outros segmentos, né, como a Associação de Moradores, a Comup. Inclusive, uma das ações que a gente encaminhou, né, nessa última reunião que a gente teve essa semana, foi das reuniões em conjunto com a Comup, a Associação de Moradores, e o Consegue. Então, enquanto Consegue, a gente está com as ações já na ponta da agulha para iniciar em conjunto aí com a comunidade, mas a realidade das nossas comunidades, a realidade da violência, né, contra a mulher no nosso município, infelizmente é alarmante e a gente identifica muito claramente assim nas comunidades, nos bairros, que por vezes a violência é normalizada ou não é reconhecida como violência, né? Então a gente percebe assim o quanto é importante a gente oportunizar o debate, a informação, trazer a nossa comunidade, como você falou aí, interagindo com o nosso público, para que pergunte, para que queira saber mais sobre o assunto, porque é através da informação e do esclarecimento, né, da nossa comunidade que a gente consegue inibir e realmente fazer uma luta de enfrentamento, né, ao combate à violência contra a mulher, porque por vezes a gente percebe campanhas de conscientização, campanhas em determinados calendários durante o ano, mas o que é necessário, o que é preciso, o que é urgente realmente são ações diárias, ações concretas, de modo que a nossa comunidade se sinta acolhida, né, ou a mulher se sinta acolhida, não se sinta sozinha e que tenha realmente um espaço para poder falar, para poder realmente pedir ajuda, né? Se sentir à vontade de realmente colocar o problema, a situação que ela está vivenciando, que ela está vivendo, para que a gente consiga dessa forma estar encaminhando, estar orientando e como a gente sempre diz, que o Consegue vai ser um Consegue realmente participativo. Então a gente solicita a nossa comunidade a integração, a interação ali conosco para que a gente consiga de fato estar amenizando aí e diminuindo, ou se não diminuir, pelo menos estabelecer aí o parâmetro assim, de que, né, que esses números fiquem estagnados no nosso município, porque realmente é alarmante. A questão da violência propriamente dita, né, a gente não se referindo ao feminicídio, porque a gente sabe que o feminicídio é o último ato, é o ato extremo realmente, e quando há o feminicídio, essa vítima ela já passou por todos os ciclos da violência, né? Então a gente diz que é muito necessário e conta realmente com a participação e apoio da nossa comunidade. Muito bem, muito bem. Você que está chegando agora, a gente está batendo um papo. Nossa entrevista hoje com a nossa amiga Vilma Kitt, que é secretária da Consegue, e também com o nosso amigo Dan Alves Júnior, assistente social do Fórum Rádio Fatos Consegue no combate contra o feminicídio. Dan, fala um pouquinho para nós aí sobre os objetivos do grupo lá. Fala um pouquinho mais para a gente aí, por favor. Então, nosso grupo reflexivo, né? Ele tem alguns objetivos e é justamente combater, o principal deles aí é combater a violência doméstica e familiar. E assim, a gente tem na nossa fundação ali, na nossa ideia da construção desse grupo, alguns objetivos, né? O primeiro é que a gente construa, né, valores positivos em relação a nossa convivência em sociedade. Então a gente trabalha algumas questões ali voltadas para mitos, né? Para crenças e atitudes que são atitudes construídas aí estruturalmente, vinculadas ao machismo, vinculadas, né, a uma forma de pensar que é uma forma
que instrumentaliza a violência. Então, a gente busca, dentro do nosso grupo ali, romper com isso, né? Desmistificar algumas coisas. Também identificar situações de violência doméstica, né? Incentivar a elaboração aí de alternativas para lidar com os conflitos de forma não violenta. Oferecer oportunidade para que esse homem, né, que é autor de violência, ele possa conhecer a si mesmo, né, refletir sobre as suas práticas no cotidiano. A gente também busca favorecer, né, o reconhecimento de que a violência ela não é apenas física, que muitos chegam ali e desconhecem outras formas de violência, né? Então, violência patrimonial, violência sexual, enfim. A gente traz essa discussão mais ampla acerca da violência. A gente também avalia a efetividade do nosso grupo, né, dos trabalhos aí voltados para o contexto da justiça restaurativa, e também busca uma articulação aí com uma rede de proteção, né, para construir com eles uma forma melhor, né, de atender esses homens, e a nossa principal, né, ideia não é construir algo para tirar o atendimento das mulheres, né, mas é para pensar que esse trabalho com os homens ele vai repercutir, né, na sociedade, na relação desses homens com as suas mulheres, né, lá nas suas famílias, com seus filhos, com as mães, com os pais. Então, os nossos objetivos eles estão ligados a isso, né? A esse entendimento da violência como algo estrutural, né? Que não é algo só direto, mas tem implicações também na forma como nós vivenciamos a nossa sociabilidade no cotidiano. Então, eu preciso mudar, né? Você precisa mudar algumas formas, né? Algumas ideias, algumas concepções ou preconceitos que a gente carrega, a gente precisa ir mudando, né? Enquanto homem dentro da nossa sociedade. É interessante porque num dos momentos ali das nossas oficinas, nós trabalhamos com um documentário. Esse documentário se chama O Silêncio dos Homens. E nesse documentário é tratado sobre várias questões, sobre a necessidade, né, da gente pensar a violência de uma forma mais macro, sobre a necessidade da gente falar mais sobre os nossos conflitos, sobre as nossas necessidades enquanto homem, né, porque muitas vezes a gente é calado, né, então a coisa estoura e isso gera, dos relacionamentos, né, isso gera violências, né. Então esse documentário vai falando sobre isso, sobre o que a gente pensa que é verdade e que muitas vezes não é, né, que não é verdade, muitas vezes a forma que nós tratamos as mulheres, que nós tratamos os outros sujeitos ali da nossa família com quem a gente convive. O documentário vai discutindo isso, né? Então, são esses objetivos assim que constroem esse trabalho. É um trabalho reflexivo, a gente não está lá para aconselhar, né, para dizer se deve permanecer no relacionamento ou não, a gente não tem esse objetivo, né, de incidir nesse contexto assim, das relações entre homem e mulher, mas a gente está ali para pensar de fato como viver em sociedade de forma não violenta, não conflituosa, né? Dan, fala um pouquinho assim, você falou das oficinas e tal, elas são feitas individuais ou em grupo? Como é que é feita tipo, você faz esse trabalho aí com os autores? Então nós trabalhamos com um grupo, né, de até no máximo 10, até no máximo 20 homens. Geralmente fica em torno de 15 homens, né? Nós trabalhamos no contexto coletivo, é um grupo reflexivo, então a gente trabalha no contexto coletivo. São 4 oficinas, né, que a gente discute várias dimensões da violência, a relação do homem com a mulher dessa forma, né, violenta. E no último ciclo a gente trabalha com justiça restaurativa. Quando a gente trabalha com justiça restaurativa, né, a gente já passou ali 4 semanas com esse homem, né, entendendo um pouco
percebendo um pouco como que ele olha para o contexto daquilo, né, daquilo que foi feito, como que ele foi evoluindo nesse processo, né, de conhecer a si mesmo, né? Então a gente vai avaliando esses 4 encontros, porque não é só eu, né? Tem uma equipe que atua com isso, outra assistente social, que é a Suzete, que trabalha comigo. Aí a gente acompanha, né, faz essas 4 oficinas aí, e no último encontro a gente trabalha com círculo restaurativo. No círculo restaurativo, a gente já visualizou muitas coisas, então a gente trabalha com uma temática voltada para as características daquele grupo, né? Então a gente tem grupo que é mais fechado, tem grupo que é mais falante, né? Tem grupo que traz muito forte essa questão da negação da violência, ou traz muito forte, né? Esse contexto assim, estabelecido de preconceitos, né? De estigmas, e a gente, observando isso, constrói um grupo reflexivo para ir discutindo isso, né? E a metodologia da justiça restaurativa é uma metodologia muito interessante, porque ela vai trabalhar com essa possibilidade de todos falarem, né? Então todos vão falar. A gente também tem a questão do sigilo, né? Que a gente preza. E aí as nossas temáticas são temáticas variadas quando a gente constrói o círculo restaurativo. Por exemplo, a gente já trabalhou a questão da convivência familiar e comunitária nesse círculo restaurativo, a gente já trabalhou a questão da comunicação não violenta, a gente já trabalhou sobre tempo, né, de mudança e atitudes, que o nosso grupo ele se chama Atitude, né? Então pensar que hoje eu estou num grupo reflexivo, mas terminou, né, esses encontros, o que é que eu vou fazer da minha vida, né? Como que eu vou construir novos relacionamentos com meu filho, com a mulher, né, com a pessoa que eu vou estar junto, como que eu vou construir novas relações, né, no contexto comunitário, e aí pensando a construção, né, de uma relação que não seja baseada na violência, que seja baseada na paz. Então a gente trabalha nessa perspectiva, né? Então tem uma duração, geralmente dá um mês e pouquinho, né? E no final a gente faz esse círculo restaurativo com essa proposta de marcar esse sujeito para que ele possa pensar a partir dali em outra forma de se relacionar na sociedade que não seja uma forma violenta. Muito bem, muito bem. Chegando a uma pergunta aqui, de ouvintes nossos aqui que querem saber, fique à vontade para responder, Dan, Vilma, quem quiser responder essa pergunta, né? Gostaria de saber se existe um tempo para a mulher que é violentada fazer a denúncia. Olha, são questões assim voltadas para o contexto jurídico, né? Mas não existe. A todo momento você pode procurar os órgãos, né, de proteção. Então você pode procurar o CREAS, você pode procurar o CREAS, a delegacia, né? E fazer o boletim de ocorrência, né, para que isso seja judicializado. Não posso falar assim do ponto de vista jurídico, né, porque não é a área que eu domino, não é a área que eu trabalho, né. Lógico que tem contexto ali de prazos, que são prazos legais voltados para a área do direito, mas o que a gente incentiva, se você vivenciou o contexto de violência, né, você procure o CREAS, né, ou procure a delegacia, e ali vai ter uma orientação, inclusive jurídica, né, dentro desses órgãos aí, e aí vão poder enquadrar, orientar sobre a forma, sobre os prazos, sobre o que pode ser feito, né? Então o que a gente orienta é que procure, né, esses órgãos. O CREAS é um órgão da assistência, ele está aberto ali para esclarecimentos, né, para entendimento do contexto. De repente, ali você vai poder ter maior informação sobre esse processo. Muito bem, muito bem. Agora são 20 horas e 47 minutos. Mandar um abraço para o nosso amigo Adir, ele que está ouvindo, está curtindo, está conectado à Rádio Fatos. Alô, Adir! Alô, comunidade, grande comunicador esportivo na Rádio Pioneira FM. Alô, Adir, aquele abraço muito
obrigado por estar conectado com a gente aí. Também lá em São Mateus do Sul, meu amigo Carlos José Traskoski, né, Carlão? O Carlão parceiro com o Furacão venceu, né, Carlão? Curtindo aí o show de bandas também. Hoje a gente está trazendo uma entrevista aí. Rádio Fatos consegue no combate contra o feminicídio. Minha amiga Vilma chegou uma pergunta pra gente aqui, perguntando assim de quem é a responsabilidade da segurança pública. Importante pergunta, Marildo, e na verdade no contexto aí da violência contra a mulher, tudo está atrelado aí à segurança pública, né? A gente precisa sim estar aí batalhando aí para cada vez mais a gente consiga aí desenvolver um trabalho voltado à segurança pública, inclusive eu acredito que seja oportuno aqui registrar também da reunião que a gente teve hoje pela manhã ali na Associação Comercial, falando em segurança pública, né? A gente sabe que no município de Pinhão estamos aí com 2 equipes de efetivo, uma ainda não foi efetivada aqui, mas que a pauta dessa reunião era solicitar ainda, então participou o Major Busnello, né? Onde a gente solicitou para que fossem mantidas as 2 equipes de efetivo aqui, né? Que estão aqui atuando no nosso município. Então, o Major Busnello explicou que nesse momento eles estão tendo apoio dos policiais, né, dessa outra equipe que estão realizando estágios e que fazem parte da formação deles, né, essa atuação nos municípios, que nesse momento são 83 policiais em estágio, que a decisão de quantos desses policiais vão ficar aí no 16º Batalhão é do Comando Geral da Polícia Militar. Então, a gente já aproveitando, né, o alcance aqui através desse programa de rádio, a gente gostaria de solicitar a todas as autoridades aí que estão nos ouvindo que façam uma força-tarefa realmente. A gente sabe muito e é bastante claro que a atuação política por vezes atua também nesse campo e que pode estar contribuindo, mas que a gente consiga manter essas 2 equipes aqui. A gente sabe o quanto que o município é extenso em relação à questão do interior. Uma equipe só é humanamente impossível atender toda a demanda no nosso município. Então, uma das pautas aí que consegue bem trabalhando é lutar aí para o aumento de efetivo aqui no nosso município, porque tudo isso está diretamente ligado à questão da violência, todos os tipos de violência. Mas respondendo à pergunta aí que chegou dos nossos ouvintes. Então, de acordo com o artigo 144 da Constituição Federal, a segurança pública é dever do Estado brasileiro, direito e responsabilidade de todos, ou seja, é uma responsabilidade compartilhada entre os governos federal, estadual e municipal. Ela é exercida para a proteção das pessoas, do patrimônio, bem como da preservação aí da ordem pública. Então, sendo a segurança pública uma responsabilidade de todos, cada esfera do governo tem o compromisso de realizar investimentos, melhorar as áreas, né? E que veja aí que cada uma, né, dos governos, das esferas dos governos tem sua responsabilidade. Então, o governo federal, por exemplo, é responsável por executar o policiamento das fronteiras, combater o tráfico internacional, e também a União quem realiza o patrulhamento das rodovias federais. Os governos estaduais, por sua vez, os governos estaduais e do Distrito Federal são responsáveis pelo policiamento ostensivo, aquele que produz na população a percepção de segurança. Cabe aos estados a manutenção e organização das polícias militar e civil também, como os outros órgãos aí que investigam também os crimes comuns. Já o governo municipal, né, por sua vez, o governo municipal pode desenvolver ações de prevenção à violência, por meio da instalação de equipamentos públicos, como a iluminação, né? A iluminação pública é um fator que contribui bastante em relação à questão da segurança pública. Câmeras de segurança, a gente sabe que aqui no município é necessária a instalação de mais pontos de câmera de segurança, inclusive é público, né, que os crimes, né, que já foram solucionados aí através do trabalho, né, bastante atuante, é uma atuação bastante incisiva da Polícia Civil, da Polícia Militar, foram através das imagens, né, captadas e através das câmeras de segurança. Então, é um apelo também que a gente faz para a Prefeitura Municipal, para que invista, né, mais recursos em relação à iluminação pública. A nossa cidade está precisando muito de manutenção de iluminação pública, manter a iluminação pública com as lâmpadas LED, que é um fator muito importante que contribui
com a questão da segurança pública e também a instalação de mais pontos de câmeras de segurança em nossa cidade. Então, o CONSEG já está trabalhando em alguns projetos que a gente posteriormente vai estar apresentando ao Executivo Municipal, mas, de fato, essa questão de segurança pública é responsabilidade de todos nós, né? Cada um pode fazer a sua parte para contribuir, para amenizar aí um pouquinho essa sensação de insegurança que a nossa sociedade vive constantemente. Muito bem, importante, né? Você lembrou das câmeras, né? As câmeras aí são muito bem importantes aí e ajudam a elucidar muitos crimes, né? E através das imagens aí que são solucionadas, né? Então, quanto mais câmera, melhor fica, mais segura a nossa cidade, com certeza, né? Dan. Então, eu queria falar um pouquinho da dimensão socioeducativa, né, em relação à questão da segurança. Acho que é importante a gente pensar, né, que essas medidas, que são medidas assim, mais estruturais, são importantes, mas a gente precisa também pensar no contexto educativo, socioeducativo, né? A gente precisa pensar no que está sendo construído dentro das igrejas, dentro das escolas, né? Nas universidades. A gente precisa tratar essa questão da segurança pelo viés socioeducativo também. Então, eu acho importante a gente pensar a violência dentro dessa perspectiva. Então, se você é professor, você parar um tempo ali da tua aula, né? Ou um tempo, ou construir algo vinculado a isso, né? Para falar dentro da tua aula, articular isso. Por exemplo, se é uma aula de matemática, você pode trazer dados, né? Sobre o feminicídio, dados sobre a violência contra a mulher e problematizar isso dentro de uma aula de matemática, né? Por exemplo, se você está na universidade, trazer autores, né? Mulheres que discutem, que trazem uma outra percepção do mundo que não seja pelo viés masculino, né? Se você está na igreja, né? Você pode trazer isso para o ambiente ali da tua religião, da tua confissão, né? Da tua profissão de fé, enfim, são dimensões diferentes, mas que vão ajudar a construir uma plataforma de igualdade. Então, acho importante também essa dimensão socioeducativa. Eu gostaria de também fazer algumas considerações aqui na primeira pergunta, quando a nossa ouvinte ou o nosso ouvinte solicitou informações em relação ao prazo, né? Eu penso que, independente da questão jurídica, eu acho que a vítima nunca deve esperar, né? A gente precisa ter coragem, né? Principalmente nós, mulheres, nós precisamos ter coragem de identificar uma situação de violência e ir atrás, né? De libertar-se disso. Porque uma das questões que a gente sempre fala é que nós precisamos construir com a nossa sociedade, construir na nossa sociedade a visão através da prevenção, da informação e da orientação. Mas a gente não precisa esperar sempre que o pior aconteça. A gente quer se reunir com as mulheres, desenvolver atividades celebrando a vida e não nos movendo, nos movimentando, solicitando aí justiça por mais uma morte, né, de uma de nós mulheres. Então a gente sabe sim que por vezes a nossa sociedade normaliza, temos aí situações de violência que são invisíveis até inclusive aos olhos da nossa sociedade, que é a questão de violência psicológica, a violência patrimonial, enfim, a violência financeira, né, Dan, eu acho que esse é o termo correto para se falar, não me corrija se eu estiver errada, mas eu penso que não vamos normalizar, né, nós mulheres, um empurrão não é normal, grito, enfim, ofensas, tudo que identifique que a pessoa está te agredindo de alguma forma é um alerta, sim. Não precisamos esperar aí que o pior aconteça para que a gente peça socorro. Então, nenhuma mulher está sozinha, existem os órgãos de apoio, existe a rede de acolhimento e uma das bandeiras muito fortes do CONSEG será desenvolver ações dentro das comunidades, de modo que
realmente oriente essas mulheres e que elas de fato não se sintam sozinhas. E isso tem que ser constante, tem que ser uma ação incisiva e diária. E a gente está bastante contente com o apoio que está recebendo do delegado da Polícia Civil, na pessoa do Dr. Anderson, e também aí de toda a equipe da Polícia Militar, né? A gente sabe quanto que é importante essa união de forças, de modo que a gente consiga realmente pautar esse assunto com a nossa comunidade, com propriedade e com o apoio necessário. Então, não espere até a próxima agressão acontecer, procure ajuda, converse com alguém, converse com uma amiga próxima, troque uma ideia, mas não se cale, né? Nós não devemos nos calar diante de qualquer tipo de agressão, porque senão a gente vai estar, infelizmente, contribuindo aí para esse aumento de feminicídio. A gente não quer mais perder nenhuma mulher, nenhuma amiga, nenhuma conhecida, nenhuma mulher da nossa sociedade, porque todas nós somos livres para tomar nossas decisões, somos livres aí para viver e correr atrás, viver nossos sonhos sem que ninguém nos limite a nada. Então é isso que eu falo, é esse recado que a gente dá. A gente, inclusive, né, estamos aí na última semana, nos últimos dias aí, né, do mês de julho, já entrando aí no mês de agosto, que é o mês aí né, a gente, na verdade, entra aí no mês de conscientização, né, que é mais um mês aí que tem datas específicas aí que trabalha aí a conscientização e combate à violência contra a mulher, que é o Agosto Lilás, né, popularmente conhecido. Então a campanha foi criada como parte da luta apresentada pela Lei Maria da Penha, sancionada em 7 de agosto de 2006, para combater e inibir os casos de violência doméstica em nosso país. Então é muito importante que toda a nossa sociedade esteja engajada nessa luta, esteja consciente e que cada mulher realmente olhe para si, olhe para dentro, faça a sua parte e que não permita nenhum tipo de violência contra si. Muito bem, 20 horas e 59 minutos, você está conectado à Web Rádio Fatos, no programa Show de Bandas. Hoje, entrevista aqui com o pessoal aqui do Conseg, também com o nosso amigo Dan Alves Júnior, assistente social, e nossa amiga Vilma Kitt, secretária do Conseg, Rádio Fatos e Conseg no combate contra o feminicídio. Dan, vamos para as nossas considerações finais, o que você quiser falar, fica à vontade. E desde já dizer que os microfones aqui da Rádio Fatos estão abertos para você sempre que você precisar, meu amigo. Bom, quero agradecer pelo convite e dizer que a gente está aí, né, no município até novembro, porque está tendo uma reestruturação no contexto do Tribunal de Justiça, né? E aí a gente vai se deslocar para uma regional, que é lá em Guarapuava, mas a gente sempre vai estar acompanhando aqui o município, né, atendendo no que for preciso. Mas para mim é um prazer ter estado aqui com vocês. Quero dizer, né, que a gente precisa avançar no contexto aí da construção de uma cultura de paz no nosso município. Muito bem, mais uma vez, muito obrigado, Dan, muito obrigado aí por você trazer um pouquinho mais de esclarecimento para as mulheres que nos ouvem, né? Não vamos deixar que chegue ao extremo, né? Que chegue até o feminicídio, não, hein? Minha amiga Vilma, suas considerações finais, e fica aqui o nosso agradecimento, nosso muito obrigado em nome da equipe Rádio Fatos, por esse bate-papo gostoso, por essas informações para as pessoas que nos ouvem. A gente agradece, né, mais uma vez aí o convite, coloca aí o Conselho de Segurança Pública à disposição da nossa comunidade. É um órgão de apoio que com certeza vai vir para somar e para se unir aí nessa luta de enfrentamento, de combate à violência contra a mulher, de combate ao feminicídio. Então, agradeço, né, a todas as pessoas que estão nos ouvindo e que estão nos acompanhando nesse momento, e denuncie, não esperem o próximo ato de agressão, o próximo empurrão, o próximo tapa, enfim, para denunciar, né, qualquer tipo de violência contra a mulher, inclusive qualquer pessoa que presencie também algum ato, alguma ação de violência contra a mulher também pode estar fazendo a denúncia. Então, qualquer tipo de violência contra a mulher,
É o Disque Denúncia 180, que possui atendimento 24 horas ou diretamente com a Polícia Militar através do 190. Mas vamos juntos, né? Nessa luta que não é fácil, mas que deve ser contínua e deve ser de forma incisiva. Então eu agradeço mais uma vez e desejo aí uma excelente noite a todos e todas.